Glória a Deus, Mateus capítulo 24, vamos continuar a leitura a partir do versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Nós estamos indo, então, em partes no capítulo 24 de Mateus, para a gente poder ter uma compreensão maior sobre a revelação de Jesus sobre o final dos tempos. Vimos ontem que para Jesus o mais importante é o nosso preparo do que a gente saber todos os detalhes ou um calendário cronometrado acerca do dia da volta do Senhor. O mais importante é a gente estar preparado, alerta, atento, adorando, amando a Jesus, com as vestes lavadas no sangue de Jesus, pregando o Evangelho, cooperando para que a obra missionária avance para todas as etnias da terra. Mas agora, a partir do versículo 15, Jesus fala sobre a grande tribulação. E eu poderia dizer dias de grande tribulação. Na história do povo de Deus, tanto da nação de Israel como da igreja, nós já tivemos muitos tempos de grandes tribulações. Mas o que esse texto mostra, Jesus fala sobre uma grande tribulação que nunca houve e nunca haverá. Perceba aí no versículo de número 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Então é desse trecho que a maioria dos teólogos acredita nesse período de grande tribulação. Dependendo da linha teológica, alguns acreditam que serão 7 anos de grande tribulação, e alguns acreditam que a igreja vai estar, outros acreditam que a igreja será arrebatada antes ou no meio dessa tribulação de 7 anos. Mas para nós ficarmos bem no texto, gostaríamos de destacar o que Jesus fala sobre esse tempo de grande tribulação. Primeiro, Jesus mostra que será um tempo de profanação e sacrilégio contra Deus e contra a verdade. Irmãos,
O texto que Jesus aqui se refere é o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31, Daniel capítulo 12, versículo 11. Jesus aqui cita o profeta Daniel, para você ver a importância do livro profético de Daniel, que nós já temos até, inclusive, gravado em nossas ministrações. Aqui, Mateus capítulo 24, versículo 15, quando vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. A maioria, e eu creio, Jesus está falando aqui sobre o anticristo. Sabemos que o anticristo é um espírito, que lá em 1 João fala acerca dele, mas também se tornará uma pessoa, será personalizado. E alguns perguntam, será que ele já está entre nós? Será que ele vai ainda surgir? De onde ele virá? Irmãos, a Bíblia não é clara, e quando a Bíblia não é clara sobre alguns personagens, o melhor que a gente faz é se aprofundar no que é essencial. Nós precisamos conhecer a Jesus, amar a Jesus, obedecer a Jesus, viver o Evangelho do Senhor Jesus e proclamar o nome de Jesus para todas as nações. A ênfase nossa deve estar nessa revelação. Agora, quanto ao anticristo, e aqui o abominável da desolação, nós precisamos perceber qual é a característica dele. E aí está, no versículo 15 em diante. No versículo 16 diz, os que estiverem na Judéia fujam, falando aí sobre nós estarmos sempre atentos à proteção da nossa vida. Agora, no versículo de número 16 diz, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Nos momentos de grande tribulação, nós precisamos entender que, às vezes, nós precisamos proteger a nossa vida. Deus, Ele nos guarda. Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas a Bíblia diz que se o Senhor não vigiar a cidade, ou não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então existe aqui uma atitude, um chamado de Deus a nós para a prudência, para saber guardar a nossa vida e não viver do conforto, simplesmente na hora das grandes tribulações. Nós precisamos ser mais cautelosos, mais prudentes. Por isso o texto fala sobre fugir, sobre se esconder. O texto até fala no versículo 20, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, mostrando que no meio da grande tribulação, nós precisamos orar por esses livramentos de Deus, pelo socorro de Deus e nos guardar. Agora, irmãos, o que nós precisamos perceber aqui, de maneira muito clara, quando o texto fala o abominável da desolação, e diz aí que ele estará situado no lugar santo, está mostrando aqui que a grande obra do anticristo é profanar o nome de Deus, é profanar as coisas santas de Deus, é profanar a verdade de Deus. E quem é que faz isso? Toda religião idólatra. Toda religião idólatra está profanando o nome do Senhor, com as suas imagens, com a sua falsa adoração. Toda adoração que não é dada somente a Jesus, está por trás disso o espírito do anticristo, o espírito do engano. E é importante que os irmãos depois leiam Apocalipse 13, de 11 a 18, porque justamente vai falar lá da besta, que vai ter uma imagem, e que as pessoas vão adorar a imagem. Então, a idolatria é uma abominável desolação, que o anticristo está por trás de toda a idolatria. E por que Jesus cita aqui Daniel, falando desse abominável da desolação? Daniel, na verdade, ele falou sobre este homem, e logo no tempo posterior a Daniel, existia um governador grego, o nome dele é Antíoco Epifânio, e ele fez isso, ele profanou o templo de Jerusalém, mandou construir estátua para adorarem imagens, e segundo a história, ele sacrificou um porco, algo para ofender realmente os judeus e para profanar o nome do Senhor dentro do templo do Senhor. Então, quando Jesus fala aqui, quando vocês virem
situado no lugar santo, o abominável da desolação. Então Jesus está comparando que o que aconteceu nos tempos de Antíoco Epifânio vai se repetir na grande tribulação, nos tempos antes da volta do Senhor. Nós vamos ver o nome do Senhor sendo realmente profanado por falsas religiões idólatras, onde Cristo não é o centro. Irmãos, toda religião onde Cristo não é o centro da adoração, onde Cristo não é o único a ser adorado, onde Cristo não é pregado como o exemplo a ser seguido, essa religião se tornou uma religião anticristo, uma religião profana, que está blasfemando contra o nome do Senhor, mesmo que essa religião tenha o nome de Jesus, de Cristo ou de cristianismo. Nós temos que pedir ao Senhor graça e discernimento para que a gente não caia nesse engano de tentar misturar o evangelho do Senhor Jesus com idolatria, com adoração ao homem, com adoração ao dinheiro, com adoração a qualquer outro ídolo. Isso é o espírito do anticristo. Em segundo lugar, aqui no dia da grande tribulação, assim como terá profanação, terá também engano, falsos messias e falsos milagres. Versículo 23 em diante, então Jesus fala: então se alguém disser a você, olha, ali está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. E é importante a gente entender aqui que Cristo não significa necessariamente alguém que vai tentar dizer que Ele é Jesus, mas é alguém que vai dizer, eu sou o ungido. A palavra Cristo significa ungido, Messias, aquele que resolve os problemas. Me sigam, eu sou a solução. Seja ele um governante, seja ele um líder religioso. Jesus está falando então que na grande tribulação surgirão muitos falsos messias, falsos cristos, enganando. Irmãos, quanto mais próximo da volta do Senhor, maior será o nível do engano, das falsas doutrinas, dos falsos profetas, da ilusão religiosa. Quando você e eu estamos iludidos, por isso que quando a tribulação começa, e quando a gente, na história, a igreja passa por dias de perseguição, de luta, isso é muito significativo, porque nós podemos ser purificados. Quando a gente está numa luta, numa prova, nós podemos enxergar a nossa realidade espiritual e se voltar para a verdade de todo o coração, se voltar para Jesus, para a palavra de todo o coração, e sair da ilusão religiosa. Os falsos profetas, eles iludem, eles criam uma falsa sensação de que as coisas estão boas, que você pode continuar adorando da sua própria maneira, que você não precisa de arrependimento, que você não precisa de cruz, de renúncia. É isso que aconteceu na época de Jeremias, é isso que aconteceu nos tempos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que entre eles surgiram falsos profetas desde o tempo do Novo Testamento, e aqui no final dos tempos, isso será cada dia maior, a ilusão religiosa. O texto mostra na grande tribulação o sofrimento dos fiéis. E sabe qual é o maior sofrimento da igreja, irmãos? O maior sofrimento da igreja não é simplesmente a perseguição. O maior sofrimento da igreja é ver a apostasia, é ver a família se perdendo, é ver amigos se perdendo, é ver as nações se perdendo. Terceiro lugar, a grande tribulação também vai ser aí seguida, logo a seguir da grande tribulação, nós vamos ver sinais acontecendo no céu. Versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Nós vamos ver sinais na criação. Por isso que a Bíblia aqui em Mateus 24, Jesus deixa claro falando dos terremotos, do bramido do mar. Associando com Lucas 21, nós vamos percebendo, irmãos, que essa grande tribulação, ela virá antes da volta do Senhor Jesus, mas ela também é muito similar ao que aconteceu no ano 70, porque Lucas 21, quando vai descrever essa grande tribulação, o Senhor Jesus
deixa claro que o que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadido, o templo destruído, é como se fosse um esboço do que acontecerá no final dos tempos. E a pergunta que as pessoas fazem: pastor, nós vamos estar ou não na grande tribulação? Irmãos, eu creio que a igreja precisa estar preparada para enfrentar o que quer que seja. Porque se nós começarmos a acreditar, não, nós não vamos passar, isso pode ser para nós uma tentação de um despreparo. Na história da igreja, na história bíblica, o povo de Deus passou por muitas tribulações. Oramos e, se o Senhor assim desejar, seria maravilhoso que nós não estivéssemos mais aqui. Mas se o Senhor permitir, Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós teremos a graça, a presença dEle, e o nosso sofrimento, quando aqui fala, ai daquelas que estiverem grávidas, serão dias de terror, se o Senhor não abreviasse esse tempo, ninguém seria salvo. É terrível, a gente vê isso no versículo 22, olha como que é triste, terrível. Se não tivessem abreviado aquele tempo, ninguém seria salvo. Ou seja, serão dias difíceis, e sinais na criação vão ocorrer. De vez em quando a gente ouve falar, e alguém manda um vídeo de barulho no céu, de sinal em algum lugar. Irmãos, nós não devemos nos surpreender ou ficar apavorados com isso. Nós podemos até considerar, mas isso vai ocorrer de maneira literal e todos vão ver. Não vai ser um vídeo, você vai perceber, o mundo todo vai ver. Quando a gente ouvir falar disso de maneira mais constante. Eu me lembro quando há poucos anos atrás, na Rússia, um objeto caiu dos céus, todos ficaram apavorados, ninguém preveu aquilo, trouxe um susto, mas logo passa. Aqui em nossa cidade mesmo, alguns anos atrás, e aconteceu também algo parecido, e isso faz parte também da história da humanidade. Muitos meteoros caíram, muitos eclipses aconteceram. Então nós não devemos nos ater apenas a um sinal, mas nós devemos estar observando os sinais. Jesus está falando aqui de algo que vai ser muito notório. O sol vai se escurecer, e aqueles que estudam e leem um pouco sobre esses fenômenos sabem que o sol tem perdido a sua claridade de uns tempos para cá, de umas décadas para cá. Há explosões, e alguns que têm medo do calor aumentar, né? Há também uma teoria de que pode o contrário acontecer, a Terra se esfriar, e o texto diz que a Lua vai perder também a sua claridade, o Sol escurecer. Não sabemos se está falando de eclipses que serão surpreendentes para todos, mas os sinais estão acontecendo. E em quarto lugar, antes de ir para o quarto lugar, quando fala de sinais nos céus, lá em Apocalipse vai falar muito sobre isso, sobre os sinais nos céus, sobre os sinais na terra, sobre os sinais da criação. A Bíblia, quando fala do final dos tempos, fala dos sinais no caráter, sinais na igreja, sinais na sociedade, na família, e vale a pena ler lá em Timóteo, quando Paulo fala sobre o final dos tempos. E em último lugar, quarto lugar, quando Jesus fala sobre a grande tribulação, ele mostra que antes da vinda dele, nós também veremos o sinal do renascimento, ou o florescimento, o reflorescimento da nação de Israel. E é o que está aí, irmãos, do versículo 32 em diante. A parábola da figueira. A grande maioria dos estudiosos da Bíblia, eles percebem que Jesus aqui está falando claramente sobre Israel. Vale depois os irmãos lerem Marcos 13, 28 em diante, Lucas 21, do versículo 29 em diante. Mas Jesus aqui diz: aprendam a parábola da figueira. Geralmente na Bíblia está se referindo aqui a Israel. E ele diz: os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Quando isso acontece, vocês sabem que está próximo o verão. Então, quando vocês virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. E aí Jesus fala um dos textos que muita gente tem dificuldade de entender.
Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Muitas pessoas, ao ler esse texto, dizem: ué, então Jesus está falando que aquela geração dele seria a geração do final dos tempos. Mas Jesus aqui está falando esta geração do florescimento de Israel, do renascimento de Israel, que a maioria dos teólogos percebe. E quando a gente compreende assim, Israel voltou até a sua terra em 1948, e aí alguns começaram a fazer contas. Falaram que 70 anos seria um tempo de uma geração. E quando deu 70 anos da nação de Israel ter voltado para sua terra, muitos achavam que aí Jesus viria. Outros fizeram outros tipos de contas. Irmãos, a Bíblia, ela não é uma fonte para a gente ficar fazendo contas, como se fôssemos tão inteligentes que nós vamos descobrir aquilo que a Bíblia diz que nós não saberemos o dia. O dia da volta do Senhor, nenhum profeta saberá, nenhum homem. Apenas vamos perceber a proximidade. A igreja estará preparada, atenta, percebendo o cheiro da chuva. Sabe quando nós estamos assim, percebemos que a chuva está chegando, mas nós não sabemos o exato momento? Então, a vinda do Senhor, ela está próxima. Os sinais, eles servem como alerta, como mais manifestação da misericórdia de Deus. Mas o texto nos dá um sinal importante: olhem para a nação de Israel. E eu particularmente creio que quando a Bíblia diz do florescimento de Israel, não está falando simplesmente da restauração geográfica, está falando da salvação do remanescente de Israel. E aí, dessa forma, como saberemos? Nós não vamos saber de maneira precisa, nós só vamos perceber. Nos últimos 70 anos, irmãos, após os judeus voltarem para a sua terra, tem havido conversões entre os judeus maiores do que nos últimos séculos. As últimas décadas tem havido mais conversão em Israel e entre os judeus espalhados nas nações do que nas últimas décadas, ou melhor, do que nos últimos séculos. Porém, nós não podemos também marcar data por isso. Nós devemos sim continuar de pé orando, nos santificando, cooperando para que o Evangelho seja conhecido de todas as nações, celebrando o que o Senhor está fazendo, vigiando o tempo todo. Essa é a posição da igreja, uma igreja que ama a volta do Senhor, uma igreja que busca a face dele todos os dias, e uma igreja que se mantém fiel, um remanescente fiel, a igreja e aqueles que o Senhor alcançar dentro de Israel. E aí, para a gente concluir, os irmãos percebem que esse trecho que lemos fala da segunda vinda de Jesus, e deixa muito claro para nós, versículo 27, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E o texto antes diz, quando falarem, olha, ele está aí dentro de casa, ele está ali, não vá ao deserto, não, porque a vinda do Senhor Jesus será uma vinda literal, gloriosa, e todos o verão. Será literal, não é uma vinda espiritual, ele já veio, não, é literal, como ele subiu, Atos capítulo 1, versículo 7, assim como ele subiu diante de vocês, ele virá. Na verdade, é depois do capítulo 8 que os anjos falam isso para os apóstolos, né? Porque estáis olhando para o alto, varões galileus? Os anjos aparecem ali quando Jesus sobe diante deles. Assim como vocês o viram, ele virá entre as nuvens, todo olho o verá. E Jesus está falando aqui dele, Jesus está falando da vinda dele, no versículo 27, assim como o relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, ou seja, todos verão, e será rápido, será a vinda literal, gloriosa. Mais um aspecto, Jesus mostra que os anjos estarão adiante, reunindo a todos, o som da trombeta, aqueles que estiverem com o ouvido afinado, já vão ouvir a trombeta, e o Senhor Jesus vindo. E o que os povos da terra farão? Versículo 30,
Todos os povos lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eles não vão precisar de explicação, eles não vão ficar perguntando o que é isso, não. Eles vão ver que é real, que a vinda de Jesus é certa, e vão lamentar porque rejeitaram, porque não creram, porque não se arrependeram, e não haverá mais escape, não haverá mais escape. Não haverá mais oportunidade de arrependimento, porque o dia da salvação é hoje, o dia do arrependimento é hoje, é quando você está ouvindo o Evangelho, quando você vê, será tarde demais. Então o chamado do capítulo 24 de Mateus é para que a igreja esteja atenta, para que a igreja esteja adorando, para que a igreja esteja preservando o amor, para que a igreja não caia no engano, para que a igreja não saia da centralidade de Jesus, da santificação e da obra missionária que Ele nos chama. A segunda vinda do Senhor será como nos tempos da destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Há uma similaridade, por isso que os textos eles se interrelacionam. A vinda do Senhor Jesus está próxima, amados. Quando será? Nenhum de nós sabemos e saberemos o dia e a hora, mas nós devemos estar preparados. Amém? Pai, obrigado, a Tua palavra é maravilhosa, é santa, é gloriosa. Nós somos tão limitados, Pai, para poder contemplar a profundidade da Tua palavra, mas a cada dia o Senhor nos banha com a Tua palavra, nos lava, a cada dia o Senhor nos convida a entrar um pouco mais, mergulhando nas águas da Tua palavra, e nós oramos para que possamos ter temor do Senhor. Nesses dias, nos dê amor pela verdade, nos dê temor, nos dê amor pela Tua presença, nos dê, ó Deus, um coração puro para o dia do Senhor, não nos pegar de maneira surpresa, no sentido de não estarmos despreparados. Guarda o nosso coração, porque as Tuas palavras se cumprirão, e nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.